Nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema da série de vetores. Primeiramente vamos ver qual é o enunciado. Aqui a gente vai... Esse problema se propõe... São dados dois vetores, o vetor A e o vetor B. E eu quero fazer um programa que vai fazer uma conta do vetor B, o A menos o B, e armazenar o resultado num vetor C. Então está aí como uma fórmula que o vetor C vai ser o resultado do A menos B. Estou indexando por I. E depois que a gente fizer então essa criação do vetor C, como sendo A menos B, a gente vai exibir o conteúdo na tela. Bom, em cima desses exemplos que estão aqui, você tem o vetor A. Posição a posição, a gente vai fazer a subtração. Então, 7 menos 4, 3. 5 menos 6, menos 1 em C. 11 menos 2, 9. 4 menos 3, 1. 17 menos 7, 10. E 8 menos 5, 3. Então, é esse o problema que a gente vai resolver na linguagem C. Vamos primeiro fazer um diagrama de bloco disso. Depois a gente faz a codificação. Esse é o diagrama que a gente pensou para resolver o problema. Então, ele é bastante simples, não tem nenhuma grande novidade nesse exercício. Aqui eu tenho, então, o vetor A. Eu coloquei isso daqui como sendo uma instrução, porque, na verdade, é uma definição de variável, mas ela é importante só para entender o diagrama de bloco. Veja, o diagrama de bloco ele não entra na memória, ele não vai ser executado. O diagrama de bloco é só um guia na hora de você codificar. Então, algumas coisas você pode pensar, mas por que definir uma variável aqui? Veja, esse diagrama de bloco usa a variável I, usa a variável C e nem foi mencionado aqui. Não tem importância, isso aqui é só para orientar teu pensamento. O diagrama de bloco, então, é a tua lógica passada no papel, na forma de desenho, para você poder acompanhar melhor. Aliás, você nem precisa fazer diagrama de bloco para resolver os problemas. Você pode partir direto para a codificação, mas a gente coloca aqui sempre para facilitar. Então, eu tenho aqui o vetor A, composto por aqueles valores dados no enunciado, 7, 5, 11, 4, 17 e 8, e o vetor B, 4, 6, 2, 3, 7 e 5. Bom, aqui então eu tenho um comando de repetição. Vamos ver quantas vezes vai repetir. De 0 a 5. Então são 6 vezes. E por que de 0 a 6? 0 a 5 dando 6 vezes? Porque o vetor A tem 6 elementos, o vetor B tem 6 elementos. Então, um por um eu vou fazer a conta do A menos B. Então está aqui. O vetor C na posição I, e quanto vale o I? Depende do momento da repetição. Ele ora vale 0, ora vale 1, até vale 5. Então, C indexado de I igual a indexado de I, menos B indexado de I. E aí o programa fica girando nisso daqui até esgotar as 6 ocorrências. Terminado o processo, novamente aqui a gente tem uma repetição que vai mostrar, na verdade, esse diagrama está errado. Eu vou dar uma acertada nele aqui. Esse fim é somente no momento que terminar as ocorrências, as 6 ocorrências. Então, depois de mostrar, a gente retorna lá para a repetição. Então, o diagrama vai ficar repetindo aqui. Ele mostra o C indexado de I, onde o I vai de 0 até 5. Vai fazer isso daqui algumas vezes. Terminado o processo dessa repetição de 6 vezes, aí sim o programa se encerra. Então são dois for independentes. Terminado o primeiro, a gente começa o segundo. Então vamos ver o que a gente faz para codificar esse diagrama de bloco. Então tá aí, do lado esquerdo nós temos a codificação, já temos o programa pronto, codificado, para não perder muito tempo na digitação. E do lado direito aquele diagrama de bloco que a gente vinha trabalhando. Então, de acordo até com o próprio diagrama de bloco, aqui eu defino o vetor A, int A, eu coloquei aqui 6 ocorrências, né, porque são 6 valores aqui. Então o vetor A são 6 elementos, o vetor B terá 6 elementos, e o vetor C, evidentemente, também terá 6. Aqui eu defini uma variável I que eu vou usar no comando for. Então está aqui.
de acordo com o próprio diagrama de bloco, o I começa com 0, vai até 5, inclusive, aumentando de 1 em 1, e o que eu faço em cada repetição? Calculo o valor do vetor C na posição I, sendo AI menos BI. Repito esse processo 6 vezes. No término aqui a gente exibe, depois que fizer, eu entro no segundo bloco de repetição, que vai então mostrar os elementos do vetor C. Vamos colocar para executar. Vou colocar aqui, compilar e executar. Então está aí o resultado, né? O resultado, como eu esperava, 7 menos 4 dá 3, está aqui. 5 menos 6 menos 1, 11 menos 2, 9. Então está aqui o resultado dessas ocorrências. Até que não era um problema complicado de resolver. Eu queria comentar algumas coisas aqui. O seguinte, se eu não colocasse que esse vetor tem 6 ocorrências, também daria certo. Por quê? Porque quando eu não coloco quantas ocorrências tem, ele faz o total de ocorrência pela definição. Como aqui tem 6, ele faz então que tem 6. Vamos ver? Eu vou compilar e executar de novo, só para você ver que não dá problema nenhum. Então está aí, o problema executou de novo. Eu não sou obrigado a colocar quando eu declaro quantas ocorrências tem. Agora, aqui é diferente. Se eu tirar esse 6 daqui, como do outro lado eu não tenho o que vale o C, o vetor C, porque o programa que vai calcular, se eu tentar executar, eu já obtive um erro de compilação. Então aqui a mensagem aqui embaixo está dizendo que o array size missing, né? Array ou vetor, eu já disse que a gente usa equivalente, o nome, então o tamanho não foi informado. Então aqui eu sou obrigado a informar que tem 6. Se eu não quiser informar 6, eu posso fazer o seguinte, ó, fazer isso, não colocar nada. Isso também pode. Ele vai fazer um vetor C. Inicialmente, esse vetor fica inicializado com variável 0. Não sei se é claro a gente usar isso, porque não fica muito claro que ele vai ter 6, mas quando eu mandei fazer 6 vezes, aqui acaba dando certo. Então, eu posso não colocar o valor, colocar aqui, só estou declarando um vetor, ou então eu coloco que esse daqui vai ter 6, eu não sou obrigado a colocar lá em cima. Mas às vezes é bom, até por uma questão de clareza, eu estou trabalhando com vetores de 6 posições. Então vamos voltar lá ao programa do jeito que estava, só para confirmar que eu não mexi em nada que não devia. Está aí a execução dele. Ok, mas eu queria comentar agora uma outra coisa a respeito do diagrama de bloco. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse diagrama, eu faço uma variação, um for, só para criar o vetor C, e depois eu faço novamente só para mostrar esse vetor. Bom, logo que eu criasse o vetor em cada posição, se eu já mostrasse, porque veja que essa variação aqui, o I de 0 até 5, o I também vai de 0 até 5, mexendo com o vetor C. Mexendo com o vetor C, eventualmente eu podia já criar o conteúdo do vetor C, posição a posição, e já mostrar como é que ele ficaria. Eu só alteraria um pouquinho aqui no diagrama. Eu vou alterar então meu diagrama e vamos ver como é que eu poderia fazer. Aqui eu poderia fazer isso. Eu crio o vetor C e mostro o resultado do vetor C. Como é que fica. E aqui, depois de mostrar, só então que eu retorno ao primeiro loop, ao primeiro for. Terminado isso, o programa terminou. Eu não preciso fazer mais nada. Então, eu poderia daqui direto, vamos inverter essa seta, vou criar uma outra seta daqui para cá. Então, o programa ficaria com esse primeiro loop aqui, primeiro e único. Ele cria o vetor C e já mostra o vetor C. Cria e já mostra. Quando terminar, já criou e já mostrou. O enunciado do problema dizia
que a gente deve fazer um programa, deixa eu ampliar aqui, que ele vai subtrair o vetor B de A e armazenar o resultado em C. E depois exibir. Por isso que eu fiz em dois momentos. Primeiro eu criei e depois eu exibi. Mas se eu quisesse fazer um só, eu poderia também, né? De acordo com o próprio diagrama de bloco, eu poderia fazer isso daqui. Eu crio o vetor C e já exibo o resultado e eu não preciso entrar com um segundo for. Isso daí está um pouco mais em cima da interpretação do próprio diagrama de bloco. Então, é um único for, onde eu crio o vetor C e imediatamente mostro aquilo que eu joguei dentro do vetor C. Repito o processo de 0 até 6. E quando eu concluir, então, as 6 vezes, o programa já pode ser encerrado. Nós temos aqui, então, um return 0, que seria o fim do problema. Ok? Bom, então, acabamos de resolver mais um exemplo aí de mais um problema usando vetores.